E hoje mais um vídeo informativo e educativo aqui no canal, trazendo algumas informações e mais teses de investimento que vocês têm me pedido para comentar em vídeos aqui no canal. Então, se você gosta, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e ative as notificações. E já vamos direto aos pontos. Hoje é quinta-feira, né? O mercado repercutindo bastante aí a questão da política monetária. Selic mantida em 13,75, como já era esperado. Expectativas aí para corte de juros em agosto continuam, porém, né, já se vê falando aí em incertezas em relação a isso, né? Caso a inflação não dê sinais concretos. Mas até então o mercado tem dado aí o benefício da dúvida, inclusive bateu ontem os 120 mil pontos, né, apesar de ter aberto hoje em queda. Não tem jeito, né? O que move o mercado são os juros e isso sempre será motivo para otimismo ou pessimismo, dependendo. E nesse sentido a gente não tem como falar de juros e não lembrar dos bancos. Me fala inclusive, né, quais bancos que você investe, e hoje eu vou comentar uma tese aqui de um banco que vocês me pediram. Mas antes eu quero falar dos bancões, né, os 4 grandes bancos: Itaú, Banco do Brasil, Bradesco e Santander. E a pergunta que eu recebi em relação a eles foi, né, queda da Selic vai atrapalhar os bancões? Me fala inclusive o que você acha disso aí nos comentários. Mas vamos lá, né? O que eu acho? A primeira coisa é que expectativa é bem diferente de resultado. Muitos têm medo, né, de voltar a acontecer o que aconteceu no pós-pandemia, né, onde os bancões ficaram de lado e os bancos digitais protagonizando novamente, digamos assim, né? E isso até pode sim acontecer de novo. Só que nós já vimos esse filme. O mercado paga por expectativa. Não se esqueçam disso, tá? Mas o que mantém mesmo a consistência no longo prazo é resultado. E é exatamente o que a gente viu, principalmente em Banco do Brasil, né, que manteve forte aí o resultado, o Banco Itaú, que também segue a mesma linha de crescimento nos números e que, mesmo ficando de lado um bom tempo aí nas cotações, não deixaram de ser bons investimentos. Muito pelo contrário, né? Quem conseguiu acumular aqui nas quedas, hoje tem a possibilidade de realizar um bom lucro com a alta, se foi a sua estratégia, se couber dentro do seu racional de investimento, sem falar os dividendos que recebeu durante esse período. Então, enquanto os digitais realmente foram só expectativa e acabaram ficando só na expectativa, os bancões seguiram entregando resultado. Por isso, então, eu não vejo como problema para os bancões essa questão da queda de juros se ela acontecer. Simplesmente porque os bancos já sabem trabalhar nesses cenários. Eles já viram isso antes algumas vezes no passado. Queda de juros é menos índice de inadimplência, que é menos provisionamentos. Naturalmente, né, isso impacta positivo no lucro dos bancos. É mais dinheiro circulando, então é mais linha de crédito disponível. E é também mais venda de produtos financeiros e os bancões sabem fazer isso muito bem. E eu volto a lembrar vocês, né? Entendam a diferença de expectativa e resultado. Foquem no resultado das empresas. É isso que importa. E agora, rapidamente, né, antes da gente partir para a nossa tese de investimento que vocês me pediram, quero falar aqui do Bradesco e do Santander bem rapidinho, que vocês também me perguntaram, né, em relação a isso. Eu acho que, em relação a esses dois, né, serão beneficiados sim com a queda de juros, não só em resultado, mas também em expectativa nas cotações. Lembrem-se que o fato que mais penalizou essas duas empresas aqui foi o aumento de inadimplência, né, e os provisionamentos bilionários. Então, como foi dois bancos aí, né, que adotaram uma estratégia mais arrojada, digamos assim, e que não deu muito certo, né, dado o cenário ruim, uma queda de juros certamente vai mudar a percepção do mercado em relação a isso. Vamos seguir de olho e nós veremos. Mas em relação aos bancos em geral, eu não vejo motivos aí para preocupação em relação à queda de juros. Como eu disse, eles são os fomentadores de crédito no país, não existe economia sem banco e eles vão conseguir trabalhar independente do cenário, na minha opinião. E dito isso, vamos a uma tese de investimento aqui de um banco que vocês me pediram. É o Banco BTG. Será que ele é o melhor da bolsa hoje? Bom, o melhor eu não digo, porém é um negócio diferente do tradicional, mas que não perde em nada para os grandes bancos e nós vamos ver isso porque nós vamos direto aos fatos. Então trata-se de um banco de investimento
o mercado já vem precificando a volta do ativo, digamos assim, né? Se a gente comparar as cotações aí com outros grandes bancos, a gente vê um desempenho melhor aí, né? Principalmente em relação a Bradesco, Itaú e Santander. E se o cenário econômico for caminhando aí para o que o mercado espera, ele pode sim deixar aí os grandes bancos para trás. E aqui não é só expectativa, tá? Nós vamos ver à frente os fatos, como eu disse, e por que isso pode acontecer. Vamos lá aos pontos principais aqui que eu separei. O primeiro ponto, né, pelo modelo de negócio. É um negócio mais enxuto, né, do que o de um bancão tradicional. E imaginando que nós estamos indo para um cenário expansionista, dentro desse cenário haverá um aumento aí de prestação de serviços financeiros e com isso, né, os bancos com negócios mais enxutos, voltados a outras classes e com diferencial competitivo serão beneficiados e o BTG é um deles. A tese não para por aí, nós temos o segundo ponto, agora indo direto para o negócio do banco, né? Aqui a gente tem uma distribuição de receita por negócio. Vamos pegar essas três aqui, né, que representam a maior parte da receita da empresa e a parte que eu acredito que o mercado está precificando hoje como propulsor de crescimento que pode impulsionar mais os resultados. Vamos lá, nessa parte aqui de Sales and Trading, o banco oferece serviço tanto no Brasil como no exterior, que vai desde corretagem e compensação com operações em bolsa de valores, incluindo câmbio, ações, derivativos e vários outros serviços. Aqui é volume de negócio, né, o cliente e as suas operações, que num cenário de investidores buscando novas opções de investimento para potencializar os ganhos, vai fatalmente, né, do lado positivo impulsionar esse segmento. Temos aqui também, né, compondo boa parte da receita, a linha de Corporate Lending. Aqui já é a parte de acesso ao crédito para médias e grandes empresas. A tese aqui é bem óbvia, né? Os juros baixos e retomada econômica, naturalmente as empresas vão buscar crédito no mercado e o BTG é um dos grandes ofertantes do serviço. Além de que, assim como nos grandes bancos, né, nos tradicionais, é uma linha de negócio onde o risco ele pode diminuir muito, se a gente imaginar uma queda de juros. E chegando aí na parte de Investment Banking. Aqui, né, a parte de assessoria financeira para o mercado de capitais e nessa parte é um negócio que pode crescer muito, porque é a parte responsável aqui por assessorar empresas em vários tipos de emissões, né, seja IPOs e oferta de ações, emissão de títulos, né, como debêntures, CRIs, CRAs, além de fusões e aquisições e reestruturações. Ou seja, quando uma grande empresa ela precisa de crédito ou assessoria financeira para alavancar suas operações, o BTG auxilia na identificação do melhor mecanismo financeiro e facilita, né, inclusive o encontro aí de interessados no investimento, se for o caso. Pode-se dizer que é um banco coordenador de ofertas, né? Talvez hoje não existiria mercado de capitais sem esses operadores fazendo essa facilitação, entre aspas, né, digamos assim. A tese aqui é muito óbvia, né, retomada do mercado de capitais, que será uma consequência da queda de juros também e da inflação caindo se a economia destravar. E chegamos no terceiro ponto, que é a rentabilidade do banco. E aqui a gente vê que ela está entre as maiores do setor financeiro, o que faz do BTG um páreo duro de bater frente aos grandes bancos. É um negócio diferente do tradicional, o concorrente direto dele é a XP, mas nesse sentido não tem como não comparar com os grandes bancos. E olhando o resultado mesmo, a gente vê que mesmo em meio à crise, ele segurou esse resultado, assim como os grandes bancos. Então não tem como você olhar os números do BTG e não gostar do que vê. E nesse ponto fica muito claro o que eu disse, né? Não é só expectativa, é resultado de fato comprovado no longo do tempo. Mais uma vez, eu não posso afirmar que ele é o melhor dentre os bancões, porque é um negócio diferente do tradicional, mas se o mercado seguir reagindo, ele vai deslanchar, porque aqui existe expectativa sim, porém, como a gente viu, embasada em fundamento de longo prazo, como eu disse, resultado. E de maneira geral, aí, né, falando dos bancões, a bolsa está muito bem servida de bancos. Nós temos ótimos nomes para estudo, né, desde opções mais conservadoras, aí, como os bancos tradicionais, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Santander, até opções mais arrojadas, né, para investidores mais arrojados que buscam entender os negócios, né, com maior potencial de crescimento no longo prazo. Lembrando sempre, né, de tomar o cuidado aí com as expectativas, né, sempre focar no resultado. Então, por hoje, era isso, né, que eu queria
comentar brevemente aqui com vocês, falar um pouco aí dos bancos, né, em específico uma tese aí com o Banco BTG, conforme vocês me pediram. Então, um abraço, bons estudos e até a próxima.